Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula da tabela da Copa do Mundo 2022 no Excel. Nessa aula vamos finalizar os cálculos de critério de desempate. Dando continuidade aqui às nossas fórmulas de critérios de desempate, na aula passada fizemos os cartões, vamos finalizar agora com a parte do sorteio, vamos fazer também a variação da classificação e completar aqui as colunas dos cálculos a partir das oitavas de final. E aí a gente conclui toda essa parte aqui dos critérios de desempate. Aqui é muito simples, ó. A gente tem uma classificação final, então eu preciso trazer essa informação para a última coluna. Eu vou fazer um teste aqui para saber se empatou tudo. Empatou pontos, saldo de gols, gols pró, confronto direto, cartões, aí vai para o sorteio. E aí no sorteio a gente digita o sorteio aqui, qual foi a ordem do sorteio. Então eu faço um teste usando a função C, igual C, abre e fecha parênteses, entrando em inserir função. Eu vou testar o seguinte, ó. Se esta célula aqui for igual a vazio, significa que não teve sorteio. Então vai valer a informação que está aqui. Se não, vale o que estiver aqui. Só um testezinho para saber se está vazio. Ok? Esse, vamos colocar na esquerda aqui, pode puxar até lá o final. Aqui vai ficar 0, porque falta a gente completar as colunas. Mas quando completar, aparece o nome da seleção aqui. Aí como é que seria o procedimento aqui se chegasse nesse nível de sorteio? Vou fazer aqui um filtro. Por exemplo, vamos pegar aqui a rodada 3. Se chegar no nível de sorteio, você tem que ir na última rodada, que nesse exemplo aqui é a rodada 3. Vamos pegar um exemplo aqui do grupo A. Um exemplo que ficou no sorteio aí, não definiu a classificação. Você digita aqui, ó. Por exemplo, se tivesse aqui Holanda, Catar, Senegal e Equador. Tá vendo? Se eu digito alguma informação aqui, vai valer aqui, que seria o sorteio. Se tiver vazio, vale o que está nessa coluna. Seria essa a ideia do sorteio. Feito isso aqui, finalizamos todas as colunas aqui dos critérios de desempate. Essa é a classificação final, essa coluna que a gente vai usar em algumas situações aí. Chegou lá, né, desde a esquerda, veio para cá até chegar aqui na classificação final. O que nós vamos fazer agora? Aqui, ó, a variação da classificação, deixei em amarelo aqui para lembrar que a gente tinha que calcular isso aqui, porque essa coluna depende justamente daquela que a gente acabou de fazer agora, que é a classificação final. Então, vou usar um pincel aqui para colocar o cinza para a gente calcular isso agora. Para facilitar, para não ter que ficar usando barra de rolagem aqui, eu vou ocultar essas colunas. Ó. Vou ocultar aqui até aqui. Botão direito ocultar. Que aí eu consigo ver aqui, depois a gente reexibe de novo. Variação da classificação. Primeira rodada não tem, é 0. A partir da segunda, a gente tem aquela variação se aumentou ou diminuiu o posicionamento da seleção. Então, o que eu preciso fazer aqui? Nesse exemplo, Catar é a primeira seleção. Eu preciso identificar a posição do Catar na primeira rodada e subtrair pela posição dele na segunda rodada, que é que a gente está aqui agora. Que aí, por exemplo, se ele estivesse em primeiro na primeira rodada e fosse para segundo na segunda rodada, vai ser 1 menos 2, vai dar menos 1. Significa que ele perdeu uma posição. Se for o contrário, ele estiver em segundo na primeira rodada, em primeiro na segunda. Aí vai ser 2 menos 1, 1. Significa que ele ganhou uma posição. Então esse é o objetivo. E como é que eu consigo identificar a posição da seleção ali no intervalo? Usando a função corresp. Então, igual corresp, abro e fecho parênteses, entro no inserir função. Qual o valor procurado? Primeira seleção aqui, no exemplo é o Catar. Qual a matriz procurada? Eu vou lá na primeira rodada e vou pegar aqui, ó, as 4 seleções do grupo A. Já vou fixar com F4. Tipo correspondência a 0, que é igual no PROC-V, um valor exato, não é aproximado. Vou clicar em OK. Ele me disse que ele é o primeiro. Aqui vai ficar tudo 0 porque não tem resultado ainda. Porque vai dar 1 menos 1, 0. Ele é o primeiro lá e é o primeiro aqui também. Aí faço menos outro corresp aqui, ó.
Mesmo esquema, abre e fecha parênteses, entra no inserir função. Ó, o primeiro CORRESP aqui, o segundo aqui. Nesse eu procuro a mesma seleção, no caso o Catar. A matriz agora é aqui, ó, o grupo A da segunda rodada, F4. E tipo correspondência 0, mesmo esquema aqui, exato a procura. Puxo aqui, ó, para fazer os 4 do grupo A. Ó. Se eu clicar 2 vezes, você vai ver que ele mantém o mesmo intervalo e só muda a seleção aqui na esquerda. Tanto aqui para a segunda rodada quanto para a primeira. Fiz esse daqui, aí aquele mesmo esquema do tirar o cifrão e depois copiar e colar. Vamos pegar os 4 aqui. Vem aqui localizar, selecionar, substituir, cifrão por nada, substituir tudo. Ok, fecha, depois é só copiar e colar. É só até a terceira rodada, porque isso aqui é só na primeira fase, né? Depois a gente não usa essa variação de classificação a partir das oitavas, porque isso são ícones que vão aparecer lá na primeira fase. Então não vai ter isso depois, só vai aparecer aqui, então a gente só precisa disso na primeira fase. Se eu clicar 2 vezes aqui, eu vejo o Uruguai, aqui no grupo H da terceira rodada, e lá em cima na segunda rodada, certinho. Feito isso, vamos reexibir as colunas. E agora completar aqui, ó, as colunas que foram calculadas para confronto direto e para cartões. A gente vai completar aqui. Antes de completar, tem mais um detalhe aqui, ó. Observa que nessas aqui, ó, que nós já fizemos até o final, você vê que está repetindo, ó. Catar, Equador, Holanda e Senegal. Catar, Equador, Holanda e Senegal. Até o final. Cadê as outras seleções? É porque aqui, ó, nas oitavas, a partir das oitavas, não tem mais grupo. Então não vai ser de 1 a 4. Aqui tem que ser de 1 a 32. Que aí vai ser 1 a 32 nas próximas fases também. Então seleciona 1 e 2 e puxa. Até o final aqui, ó. Fez 32, aí ele já atualizou aqui. Copia. Cola para as quartas, para a semifinal e para a final. Agora vamos completar as colunas dos últimos cálculos que foram feitos aqui, de confronto direto e cartões. Então é o seguinte, ó, no confronto direto, eu comecei aqui fazendo por essa coluna, e aí como é que vai funcionar? Daqui até os cartões. Esses cálculos que estão assim, ó, para confronto direto entre os times, onde a gente faz a comparação de um primeiro time com o de baixo, não precisa mexer, ele pode copiar e colar até o final. Que esse aqui a gente já fez, ó, da coluna V, e que ele está vindo aqui até o último. Beleza. O que tem o C com o E, também do nível 1, que compara o primeiro com o segundo, depois o segundo com o primeiro, né, inverte, depois o terceiro com o quarto e o quarto com o terceiro. Beleza também, pode ir até o final, já está feito. Agora, o que tem PROC-V e todos os cálculos de confronto direto que retornam o placar e retornam a seleção que for de nível 2. Esses a gente precisa mexer, porque o PROC-V tem que aumentar o intervalo para pegar a fase toda, não é mais por grupo. Esses daqui, que é nível 2, ele começa com 0, aí depois tem a verificação dos times do meio, segundo, terceiro, depois ele volta no 0. Só que quando chega lá nas oitavas, ele vai continuar comparando, o 0 vai ser só lá no final, na seleção 32, que é 0 no primeiro, 0 no 32. E aqui o mesmo conceito, ele começa comparando aqui, fazendo a referência aqui do primeiro, depois testando esses dois, depois faz referência ao último. Vai tirar essa referência e vai fazer lá no 32. E vai repetir essa verificação entre os times ali do meio. Então vamos marcar aqui para a gente saber o que tem que alterar. Voltando aqui no confronto direto, esse não precisa, nem esse aqui sim, esses 3 aqui sim, né? Deixa eu ver esse aqui não. Então vamos colocar aqui, colocar em amarelo aqui só para a gente saber. Depois eu tiro. Ó, confronto direto, que é o do nível 1, não precisa. PROC-V precisa. Esse aqui não. Então vamos colocar o amarelo também. Depois esse aqui não.
esse PROC-V sim, esse é o nível 2 sim, PROC-V também, esse também. Então, ó, todo esse intervalo aqui, o total de pontos que é PROC-V também. Então, vamos pegar aqui do AD até o AH, esse a gente vai precisar alterar. Depois vem o AI, não precisa, PROC-V precisa, que é o AJ. Esse aqui não, então não é sequência, vamos pegar aqui. Esse aqui não, esse precisa, a gente tem uma sequência agora também. Ó, esse precisa, esse também que é PROC-V, esse também. Então aqui, ó, AL até o AO. É isso. Então vamos fazer essas alterações. O que não tiver com esse amarelo aí, a gente já pode copiar e colar direto. O que tiver com o amarelo precisa editar. Os únicos que estão feitos aqui são do confronto direto, que quando eu copiei e colei direto e a gente vai ter que alterar. Os outros é só continuar, porque não foi feito mesmo na aula passada. Então vamos aqui, ó. A fase das oitavas começa aqui na linha 100. Então aqui nessa coluna X, aqui a partir daqui o intervalo tem que aumentar, tá vendo? Então vou fazer assim, ó. Na verdade esses três aqui a gente tem que mudar, X, Y, Z. Eu vou selecionar, Ctrl Shift seta para baixo e Delete. Esse aqui eu puxo um, clico duas vezes, puxo esse aqui para cá, ó. Como a gente tem aqui zerado, não tem informação nenhuma, vai começar sempre no Catar, que é o primeiro do grupo A, na ordem alfabética, e vai até o Uruguai, que é o último do grupo H, na ordem alfabética. Então dá para a gente identificar assim, começa sempre no Catar, termina no Uruguai. Fixa esse intervalo, ó, com F4, Enter, puxa até o Uruguai, que é o último. Para ter certeza, é só olhar aqui, ó. Tem que ter 32, que são as 32 seleções. Fez isso, agora tira o cifrão, localizar e selecionar, substituir. Ó, o cifrão por nada, substitui tudo. Ok, fecha. Copia, Ctrl C, cola de novo, cola de novo, até a final. Agora vamos aqui para a coluna Y. A coluna Y é aquela do nível 2. Então ele começa com 0. Aqui faz as verificações. A gente pode aproveitar esse aqui, esses dois últimos, ó, que faz essa verificação aqui. A gente copia esses dois, ó, cola. A gente precisa colar até uma linha antes do Uruguai, que é o último. A gente pode dando Ctrl V aqui. Ele tem que bater, né, certinho uma linha antes do Uruguai. Ó. Bateu aqui, que aí o Uruguai entra o 0. Agora a gente pega esses daqui, tem que dar 32, copia e cola. E aí vamos para o próximo. O próximo é o também conceito de nível 2. Primeiro iguala aqui. Aproveita esses dois últimos, ó, que fazem referência aqui. Ctrl C, mesmo esquema. Vamos colando aqui até uma linha antes do Uruguai. Chegou no Uruguai, iguala aqui, ó, igual a esse. Pega esses 32, começa no Catar. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Esse XYZ foi do confronto direto, em que eu tinha copiado e colado direto, aí eu apaguei e fiz de novo. Esse não precisa, porque já tinha feito. E agora que a gente começa no da aula passada, que é os cartões. Nos cartões vai ter uma sequência aqui, a partir daqui, né? Tem uma sequência aqui, é o AB. O AB é uma PROC-V. Puxa aqui, clica duas vezes, começa aqui no Catar e arrasta até o Uruguai.
fixa um intervalo, F4, F4, Enter, puxa até o Uruguai, tira o cifrão, localizar e selecionar, substituir tudo, ok, fecha, copia e cola. O AC não precisa, porque o AC ele faz referência a primeiro e segundo, depois terceiro e quarto. Então a gente pega os 32 aqui, começando no Catar, seleciona, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Agora que a gente tem uma sequência do AD até o H. Isso aqui a gente vai ter que alterar. Então vamos lá. Aqui é o PROC-V. Puxou uma vez, clica duas vezes, puxa aqui, ó, Catar, vai até o Uruguai, fixa um intervalo, Enter, puxa até o Uruguai, localizar e selecionar, substituir o cifrão por nada, substitui tudo, ok, fecha, copia e cola. Agora vamos aqui para o nível 2, começa no 0, pode pegar esses dois aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, vai colando até uma linha antes do Uruguai. No Uruguai é 0, pega esses 32, centralizar aqui, tem um que não ficou centralizado. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Agora vamos aqui para o PROC-V, puxa, 2 cliques, começa aqui no Catar, vai até o Uruguai, fixa, puxa até o Uruguai. Localizar e selecionar, substituir o cifrão por nada, substitui tudo, ok, fecha, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Vamos agora para a coluna AG. No de baixo a gente faz o igual essa célula aqui, Enter, coloca aqui à esquerda, depois eu pego esses dois últimos aqui, ó, estão sendo testados aqui, copio, hoje vai colando aí, você vê que é um processo repetitivo, porque as fórmulas de cima são parecidas, mudando apenas referências. A gente vai fazendo aí, repetindo o processo. Até aqui, chega aqui, igual aqui ao Uruguai, pega esses 32 aí, começando no Catar, colocar à esquerda aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Agora vamos aqui para a coluna AH. No AH é o PROC-V, puxa uma linha, 2 cliques, puxa para começar no Catar e vai até Uruguai. Fixa um intervalo com F4, Enter, puxa até Uruguai, localizar e selecionar, substituir o cifrão, substituir tudo, ok, fecha, copia e cola. Vamos subir. A coluna AI não precisa, porque ela é do nível 1. Faz a comparação entre o primeiro e o segundo, depois o terceiro e o quarto. Então a gente pode pegar os 32 aqui, começando no Catar, seleciona, Ctrl C, vai aqui, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Agora vamos para a coluna AJ.
Em AJ é o PROC-V. Puxa uma, clica 2 vezes, começa aqui no Catar e vai até o Uruguai. Enter. Fixa aqui, ó, com F4. Depois puxa até o Uruguai. Localizar e selecionar, substituir, substitui o cifrão por nada, substitui tudo. Ok, fecha, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Esse foi a coluna AJ, né? Agora o AK não precisa, depois a gente tem uma sequência ali até o final. Então o AK, a gente pode pegar os 32 aqui, começando no Catar. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Agora vamos aqui. Aqui é um PROC-V. Puxa para baixo, clica 2 vezes, puxa aqui, ó. Começa no Catar e vai até o Uruguai. Fixa com F4, Enter. Puxa aí até o Uruguai. Localizar e selecionar, substituir, substituir tudo. Ok, fecha, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Agora vamos para a coluna AM, que é o nível 2. Aqui na verdade é o nível 4, mas é igual ao nível 2, né? Então ele começa no 0. A gente pode pegar esses dois aqui. Selecionar, Ctrl C e ir colando aqui até uma linha antes do Uruguai. Chegou no Uruguai 0. Pega esses 32. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Depois vamos para a coluna AN, que é PROC-V. Puxa mais um. 2 cliques. Começa no Catar e vai até o Uruguai. Fixa aqui com F4. Enter. Puxa até o Uruguai. Localizar e selecionar. Substituir. Substituir o cifrão por nada. Substituir tudo. Ok. Fecha. Copia. E cola. E última coluna, AO. Última coluna do que a gente tem que alterar, né? Faz referência aqui à seleção. Pega esses dois últimos aqui. Ctrl C. E vai colando aí até uma linha antes do Uruguai. Aqui dá um igual Uruguai. Vamos pegar aqui, vou colocar na esquerda. Copia. E cola agora até o final. Essa foi a coluna O. Depois não tem mais, que é o sorteio e classificação final. Vou pegar aqui o pincel para tirar esse amarelo aí. Chegando ao final da aula, nessa aula concluímos essa parte dos cálculos dos critérios de desempate. Então começamos aqui, fomos avançando aí, até chegar a muitas fórmulas, muitas colunas. Salva. Ainda tem cálculos para fazer aqui, mas aí já é outra parte. A parte dos critérios de desempate a gente finalizou aqui. Um abraço e até a próxima aula.